O Supremo voltou a analisar ações que discutem a necessidade de ordem judicial para que provedores de internet removam conteúdos irregulares publicados por usuários nas plataformas. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento do caso. Quem tem os detalhes é a repórter Marta Ferreira. Na prática, os ministros decidem se as plataformas devem excluir conteúdos postados pelos usuários sem ordem judicial. Isso porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso não removam a postagem ilegal depois de uma ordem judicial. O Supremo decide se esse dispositivo é ou não constitucional. O julgamento começou no dia 27 de novembro. Até então, votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos em análise. Os dois votaram pela inconstitucionalidade do artigo. Toffoli entende que uma notificação extrajudicial seria, em regra, suficiente para a ação das plataformas. Já Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos assim que forem notificadas pelo interessado, sem necessidade da ordem judicial. O julgamento foi retomado com o voto vista do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que concorda com alguns pontos dos votos anteriores, mas chegou a conclusões diferentes em relação a outros. A primeira, eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Minha segunda divergência: a remoção, em caso de ofensas e crimes contra a honra, não pode, a meu ver, prescindir de decisão judicial. Conteúdos relacionados à honra, ainda que se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer, na minha visão, sob o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação à liberdade de expressão. Em terceiro lugar, a minha terceira divergência: eu não crio um regime de responsabilidade objetiva para as plataformas. A responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiros, na minha visão, deve ser sempre subjetiva. Em quarto lugar, em lugar de monitoramento ativo, com responsabilidade independentemente de notificação por cada conteúdo individual, eu proponho a alternativa do dever de cuidado, com responsabilização apenas por falha sistêmica. E quinto e último item, eu não incluo qualquer obrigação adicional para marketplaces, por não ter sido esse o objeto do debate. O ministro defendeu a necessidade de regulação das redes sociais sob os aspectos econômicos e de proteção de direitos autorais e de dados. Também chamou a atenção para o espaço da imprensa atualmente. Para além de ser um business privado, uma atividade privada, os meios de comunicação tradicionais, a imprensa, ela tem um papel de interesse público muito relevante, que é a criação de um conjunto de fatos objetivos e checados, sobre os quais as pessoas formam as suas diferentes opiniões. Mas formam as suas opiniões sobre fatos compartilhados, sobre fatos comuns, que todos podem concordar. O que tem acontecido no mundo com uma certa perda de espaço da imprensa tradicional é que essas tribos passaram a criar as suas próprias narrativas e passaram a criar as suas próprias realidades fáticas, que com muita frequência são realidades ficcionais. E aí passa-se a utilizar a mentira deliberada como estratégia de atuação política e a repetição incansável
da mentira. Assim, Barroso divergiu em parte sobre a responsabilização das plataformas e provedores de internet por publicações de usuários. Faço o apelo ao legislador para que ele proveja esta situação, disciplinando e criando o órgão próprio que vai ter este papel de monitoramento e eventual sancionamento dos comportamentos indevidos. E, portanto, todos nós aqui esperamos que, oportunamente, nós respeitamos o Congresso Nacional e as dificuldades de consenso nessa matéria, mas nós só estamos atuando porque ainda não há lei e, portanto, nós precisamos criar um regime jurídico para esse tema.